Eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 18. Vou começar a leitura na parte B do versículo 5. Apocalipse 1, 5 a 18. Está escrito: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, que tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João, no final do 1º século, escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais amargos, mais difíceis. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Um banho de sangue. Talvez em todo o 1º século a igreja sofreu muito. Até porque a maioria dos imperadores romanos que governaram o mundo naquele tempo eram homens truculentos, cruéis, até sanguinários. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para entender isso. E começaríamos com César Augusto, que governou do ano 27 a.C., ao ano 14 depois de Cristo. Ele foi o imperador romano que governava o mundo quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, e era o imperador que dominava o mundo quando Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgindo dos mortos e subindo aos céus. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais truculentos da história, Calígula, perverso, mau, que governou no ano 37 ao ano 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e foi no governo dele que houve uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo
fazer uma grande campanha de coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judeia, que retornaram à sua terra sem propriedades, sem casas, sem renda. Cláudio foi sucedido por um dos homens mais perversos de todos os tempos, talvez o pior de todos os imperadores romanos, Nero, que governou de 54 a 68. Foi no seu governo que ele mesmo, Nero, incendiou a capital do império, a maior, mais populosa, mais rica e mais poderosa cidade do mundo, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. Este homem, perverso que era, também manda para o martírio o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. E é no governo de Vespasiano que Jerusalém é tomada pelos romanos, destruída pelos romanos. O templo de Jerusalém é incendiado e destruído, não ficando pedra sobre pedra. E os judeus são dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70, 14 de maio de 1948. Foi também este imperador Vespasiano que inaugura em Roma o Coliseu, o anfiteatro da morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, de 79 a 81, o mesmo homem que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, agora assume o maior posto do comando do Império Romano. Tito Flávio é sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem é tão mau que ele foi apelidado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A igreja estava sendo massacrada. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida daquele tempo. Mas é importante entender que mesmo nos tempos mais sombrios da história, quem está no controle não são os poderosos deste mundo. Quem está sentado no trono e tem as rédeas da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando João estava ali, com todas as portas da terra fechadas para ele, ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. O nosso Deus continua no trono, e a história não está à deriva. A história está nas mãos deste Deus vivo e poderoso, e é Ele quem está conduzindo a história à sua consumação. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quem é este que está no meio da igreja, que está aqui nesta noite, que é o destinatário do nosso louvor, que é a razão da nossa vida, que é a mensagem que esta igreja tem pregado há 16 anos. Ora, este é tudo no tempo e na eternidade, este é tudo na terra e no céu, este é tudo nas escrituras, este é a semente da mulher, é o descendente de Abraão, é o cordeiro da Páscoa,
É a coluna de fogo e a coluna de nuvem. É o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Este é o alfa, este é o ômega, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é o princípio, este é o fim, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é a razão da nossa vida. Eu gostaria de, à luz do texto, trazer 3 lições para nós nesta noite. A primeira lição, eu gostaria de apresentar as glórias da pessoa de Jesus. A segunda lição, eu gostaria de tratar da gloriosa obra de Jesus. E a terceira e última lição, eu gostaria de tratar das implicações destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Então vejamos em primeiro lugar a sua pessoa. Remeto vocês ao verso 13. Está escrito: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Isso significa o quê? Significa que Ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Igreja Presbiteriana das Américas do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele está aqui. Ele está andando entre nós. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Por mais bem planejado que tenha sido este culto, por mais belas que tenham sido as músicas, por mais empolgante que tenha sido esse ambiente, esteja sendo, se Ele não estivesse aqui, não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está aqui. Ele é onipresente. Esse universo que, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, representando que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Precisamos concordar com Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, porque Ele é onipresente. Mas notem comigo, por gentileza, o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E o que significa essa figura? Significa que Ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste à criação. Ele preexiste ao princípio. Ele está além do tempo, Ele está fora do tempo, Ele está dentro do tempo, Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Terceiro, o verso 14, no parte B, diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o cognoscível e o incognoscível. Ele conhece o que a ciência já descobriu e o que a ciência está por descobrir e o que a ciência talvez jamais descobrirá. É por isso que enquanto Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras,
Ele conhece a nossa tribulação e pobreza. Ele conhece o lugar onde habitamos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas noites indormidas, Ele conhece os gemidos do nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos pesares, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece os nossos pecados, Ele nos conhece por dentro e por fora. E não obstante isso, Ele nos ama com amor eterno. Nós amamos uns aos outros, via de regra, porque nós não conhecemos tudo a nosso respeito e nem a respeito dos outros. Se as pessoas pudessem conhecer até o que passa pelos nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós, perplexas, escandalizadas. Mas Ele conhece os seus pensamentos, mesmo quando eles ainda não passaram pela sua mente. Ele conhece as suas palavras, mesmo quando elas ainda não foram proferidas. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora. Ele conhece o que você sabe, Ele conhece o que você ainda não sabe. Ele sabe tudo a seu respeito e, não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas vejam comigo, por favor, o versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que representa essa figura? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode vencê-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode deslustrar sua glória, ninguém pode ameaçá-lo. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é irresistível em seu poder. Ele é onipotente. É curioso que algumas pessoas do topo da sua tola arrogância tentam enfrentá-lo na tola pretensão de vencê-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro barulhento, blasfemo, Deus um delírio. E alguns críticos do topo da sua tolice blasonaram suas falas blasfemas, dizendo: agora acabou com a Bíblia. Agora a Bíblia está desbancada em sua autoridade. Agora ninguém mais acredita nesse livro de capa preta. Agora Jesus não tem mais sentido. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e faz a sua marcha sobranceira e vitoriosa. E Jesus continua no trono. Não sei se vocês perceberam, mas o carnaval brasileiro de 2025, em muitos lugares no Brasil, escolas de samba fizeram apologia ao diabo, tentando com isso humilhar Jesus. Lá em São Paulo, há alguns anos, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora, tentando com isso vilipendiar o Filho de Deus. E sabe, pastor JR, o que eu vejo? O Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a cena. E rindo. Porque é Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida. Ele é quem exalta, é Ele quem humilha. Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono. Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele quem virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele quem vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele detém todo o poder e toda a autoridade, hoje e eternamente. Mas notem ainda o versículo 15. A voz é como voz de muitas águas. Significa que a sua palavra
é irresistível. A sua palavra é tão poderosa, meus irmãos, que a Bíblia diz que ele chamou à existência as coisas que não existiam. Sem matéria pré-existente, pelo poder da sua palavra, ele criou o universo. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, cada uma pelo seu próprio nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, a sua voz faz dar cria às costas, a sua voz ecoa aqui nesta noite, a voz que emana da sua palavra. Mas ainda, notem comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E significa que ele é imbatível, invencível em todas as batalhas. Via de regra, quando você vai pensar na batalha final, naquilo que se chama de Armagedon. Armagedon é uma região da Galileia. É a mais bela planície de Israel que você avista do Monte do Precipício em Nazaré. E alguns pensam que ali vão estar nações poderosas, armadas até os dentes, com seus tanques de guerra, com seus carros blindados, com as suas armas poderosas. Mas a única arma que vai ser acionada vai ser exatamente a espada que sai da boca de Jesus. Porque ele vai matar o anticristo, é com o sopro da sua boca. É com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará de ajuda das armas convencionais e das armas humanas, não. Ele vem e ele mesmo vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele é invencível, ele é imbatível, ele é todo poderoso. Mas notem, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa que ele é glorioso, superlativamente glorioso. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue em lágrimas, angustiado até a morte, prostrado com o rosto no chão do Getsemane. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que o João está vendo aqui não é aquele Cristo que caminha em sangue, debaixo de um lenho maldito, pelas apinhadas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que o João está vendo aqui não é aquele mais pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que o João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como voz de muitas águas, cujo rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo que adoramos, este é o Cristo que servimos nessa noite. Notem comigo o verso 17. Porque está escrito que quando João o vê, ele cai a seus pés como morto. Ou seja, é impossível alguém ser confrontado com a glória do Senhor Jesus sem ser impactado. Isso aconteceu com Jó, quando o Senhor se revelou a ele, diz: Senhor, eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem. Isso aconteceu com Isaías, quando ele vê o Senhor na sua glória, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Isso aconteceu com Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Isso aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, ele foi derrubado ao chão, com o fulgor da glória do Senhor. Isso aconteceu com João na ilha de Patmos, quando o vi cair aos seus pés como morto. Mas esse Senhor é o Senhor da restauração, porque Jesus põe a mão direita sobre ele e disse: ô João, fica com medo não. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive lá no princípio. Eu estarei lá no fim.
E eu estou com você em todo o processo. Fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o controle. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno, Ele comanda o universo, Ele está sentado no trono, as rédeas da história estão em suas mãos, e a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Vimos até aqui então as glórias da pessoa de Jesus. Agora vamos ao segundo ponto. Veremos agora a glória da obra de Jesus, por você e por mim. Remeto você ao verso 5, a parte B. E ele começa assim: àquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é que Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque esta frase não é comum. Jesus ama você. Eu não conheço nenhum remédio mais eficaz do que isso para curar a autoestima achatada e para curar complexo de inferioridade. Os nossos irmãos puritanos perguntavam: achas pouco seres amado por Deus? Ele ama você com amor eterno. Não existia céu, não existia terra, não existia mar, não existia estrelas, não existia galáxias, e você já existia no coração de Deus. Agora preste atenção. Ele não ama você por causa de você. Ele ama você por causa dele mesmo. Não foi você quem o amou primeiro e então ele passou a amar você. O seu amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por você. Ele não amou você por causa dos seus méritos, ele amou você apesar dos seus deméritos. Ele não amou você por causa das suas virtudes, ele amou você apesar dos seus pecados. Nunca ele deixou de amar você. Então não há nada que você possa fazer para ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Nunca duvide do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí ainda no versículo 5, confira comigo. E está escrito assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Até que, de repente, por um justo, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele não morreu como um mártir. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e dar a você a vida eterna. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima do sistema romano. Ele não morreu naquela cruz porque ele caiu nas teias e nas malhas da maldade do sinédrio judaico.
Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência. Ele morreu naquela cruz por amor a você. Os pregos não seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você. O amor dele por você é imerecido. É imerecido o amor dele por mim. Porque ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Agora notem, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que o pecado escraviza. O pecado é uma algema. O pecado é um embuste. É um engodo. É uma isca venenosa. Ele promete o que não pode entregar. O pecado vai levar você mais longe que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar. O pecado escraviza, o pecado é uma algema, o pecado é um claustro, o pecado é uma masmorra. E significa que você e eu não podemos libertar a nós mesmos do nosso pecado. Não tem terapia psicológica, não tem técnica de aconselhamento, não tem divã de psicanalista, não tem ritual sagrado, não tem religião, não tem igreja, não tem guru espiritual que possa quebrar as algemas do pecado em sua vida. É só o sangue de Jesus que pode limpar você de todo o pecado. E hoje Jesus está aqui para libertar você, para quebrar suas algemas, para romper suas cadeias e para tornar você livre, verdadeiramente livre. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Veja o verso 6 comigo. Está escrito: e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos vocês têm ciência disso, de que lá no Antigo Testamento nenhum rei podia ser sacerdote e nenhum sacerdote podia ser rei. Temos isso apenas na figura de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o sentenciou com lepra até a morte. Mas Jesus Cristo veio e ocupou o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora você que crê nele é constituído por ele sacerdote e rei. Corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém apresente você a Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Você pode entrar na sala do trono, porque você é sacerdote, e sacerdote real. Você já está sentado com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Quarto, ele voltará para você. Veja o verso 7 comigo, por gentileza. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Irmãos amados, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção. Nós aguardamos e apressamos o dia da volta do Senhor Jesus. Ficamos como que na ponta dos pés, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará.
certamente ele voltará. A história não é cíclica. A história não está à deriva. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. Isso há de acontecer quando ele voltar em majestade e glória, para julgar as nações e para conduzir a sua noiva à sala do banquete, para uma festa que nunca mais vai acabar. Como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Segundo, ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha por tão alta, nenhum vale por tão profundo, nenhuma caverna por tão escura poderá esconder alguém da manifestação gloriosa e visível da segunda vinda de Jesus. Por isso ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã ou cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. Porque está falando de fuso horário. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Ele voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas é preciso estar preparado quando ele voltar. Mas ainda, a volta dele será visível e audível. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público, há de ser também o fato mais sonoro da história da humanidade. Mas ainda ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo, vai ser num abrir e fechar de olhos. Num instante, a palavra instante no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. É tão rápido como um abrir e fechar de olhos, como o dardejar da cauda de um peixe, como o faiscar de uma estrela. Portanto, ou você tem azeite na sua lamparina, ou será tarde demais. Mas ainda ele voltará inesperadamente. Vai ser como o ladrão, que não marca o dia de chegar, que não passa um WhatsApp para você: tal dia chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Nas palavras de Jesus no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando com isso? Que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando, como sempre funcionou. O comércio vai estar aberto, ou de dia ou de noite. As fábricas vão estar funcionando. A indústria vai estar funcionando. As escolas vão estar fazendo a sua obra. Os empresários vão estar viajando. Os jovens vão estar marcando casamento. A vida vai estar acontecendo. A azáfama do mundo, o barulho, o ruído das ruas vai estar aí. E é nessa rotina louca que o mundo está, é que Jesus volta inesperadamente. Mas finalmente ele voltará vitoriosa, gloriosa e triunfantemente. Ele não virá mais como servo, ele virá como Rei dos Reis. Ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar as nações. Ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz de vivos e de mortos. Ele não virá mais montado num jumentinho, ele virá cavalgando o cavalo branco, que é um símbolo da vitória, com grande poder e majestade. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele virá para lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Ele é o Cristo vencedor. Ele é o Cristo glorioso. Ele virá. E você está preparado? Bom, vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem Ele é e o que Ele fez e fará. Primeira implicação. Então você não precisa ter medo da vida. Porque Ele disse, eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente hoje cansada da vida. Tem muita gente querendo fugir da vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não aguenta a vida. Tem muitas pessoas hoje se lançando nos braços da promiscuidade porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nesta hora porque não aguenta a vida. Tem muita gente flertando com a morte e saltando nos braços do suicídio porque não suporta a vida. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida é linda, a vida é saborosa, a vida faz sentido, a vida é maravilhosa, porque Ele é a vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para trazer vida e vida eterna. E se você tem um encontro com Jesus, todo dia um dia de festa, todo dia um dia de alegria, porque você acorda de manhã e diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje você pode sair daqui encantado com a vida, porque Jesus é a própria essência da vida. Segundo lugar, segunda implicação. Então você não precisa ter medo da morte. Ele disse, eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem tanta gente apavorada com a morte. É bem verdade que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, nunca mais você morrerá eternamente. A sepultura não é seu último endereço, e nem a morte tem a palavra final. Agora, para um crente, morrer é lucro, é deixar o corpo habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Terceiro, então você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, e em terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar um pouquinho mais esse ponto. E eu preciso fazer uma pergunta diagnóstica aqui no auditório. Quem nesse auditório, nesta noite, já nasceu de novo? Já foi regenerado pelo Espírito Santo? Já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Já é cidadão do céu? Tem seu nome escrito no livro da vida? Quem tem essa convicção, levanta a mão, por favor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos segurança para onde estamos indo. O céu é o nosso lar, é a nossa pátria, e é para lá que estamos indo. Porém, isso não tira de nós a nossa humanidade, vulnerabilidade. Por exemplo, eu não sei, nem você, o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Pastor JR não tem a garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse seleto auditório estarão vivas. Quando o apóstolo João foi levado para aquela ilha de Pátimos, ele estava velho, era um homem praticamente centenário, com seu corpo fragilizado. Não bastasse a idade avançada, os reveses da história caindo sobre a sua cabeça. Dias sombrios, dias angustiosos. Seus pares todos já estavam mortos.
os crentes morrendo, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Parecia o fim. Parecia um desfecho sombrio, inglório. Mas de repente, Deus muda o cenário. Deus é especialista em mudar o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Deus é especialista em fazer prodígios. Porque quando ele estava ali sentenciado à morte, Deus disse: sobe para aqui, João. E quando ele sobe para o céu, ele vê um trono. Alguém sentado no trono. Ele não ousa dizer, ele não ousa descrever quem está sentado no trono, apenas compara-o a pedras preciosas. E ele vê que quem está sentado no trono tem um livro na sua mão, de todo escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E ele escuta uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chora muito, ou angústia, parece que a história não faz mais sentido, parece que a história não caminha para uma consumação. E enquanto ele chora, ele escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então o Cordeiro de Deus pega o livro, desata os seus selos. E então o Cordeiro de Deus manda tocar as trombetas, e as trombetas soam. Então o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, e o quarteto do mal cai e colapsa. E a cena que aparece é Jesus vindo na sua majestade, glória, para julgar as nações e estabelecer o seu reino de glória e reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Eu posso não enxergar na curva, mas Jesus enxerga. Eu posso não enxergar no escuro, mas Jesus enxerga. Eu posso não saber o que vai me acontecer daqui a 10 minutos, mas Ele estará comigo daqui a 10 minutos. Ele estará comigo até o fim e estará comigo por toda a eternidade. Mas finalmente, então você não precisa ter medo da eternidade. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele estará com você. E você terá um corpo de glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Você o verá face a face. Você o conhecerá. Você o amará. Você fruirá a presença dEle. Você glorificará a Ele. Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua paz, a sua justiça, a sua herança. E você viverá com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Este é o Jesus que há 16 anos esta igreja tem pregado. Este é o Jesus que tem transformado vidas aqui, transformado famílias aqui. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar cantando nos seus cânticos espirituais. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar proclamando aqui e além fronteiras. Este é o Jesus que recebe nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Abacuque, trabalhando Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto, e vamos então hoje começar a exposição do livro. Outrora fizemos a introdução, agora vamos entrar na exposição deste livro dos profetas menores chamado Abacuque. Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4. Abacuque fica perdido aí às vezes
no meio dos menores. Se ajuda, fica entre Naum e Sofonias. Eu não sei se ajudou. Na minha Bíblia está na página 799. Não sei aí na sua se também ajuda. Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4. Está escrito o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Eu quero conversar com vocês sobre o tema um homem em crise com Deus e com os homens. Um homem em crise com Deus e com os homens. Quando eu leio o livro do profeta Abacuque, concluo que Abacuque ainda hoje está nas ruas, está nas universidades, está nos parlamentos, está nas cortes, está na grande mídia, está dentro do nosso coração. Porque as angústias deste homem são as nossas angústias. Os dilemas deste homem são os dilemas do homem contemporâneo. As crises que ele vive são as crises enfrentadas nas ruas, nas discussões universitárias, entre os juristas, por que não dizer nas cortes mais egrégias do país. Os dilemas que ele vive são os dilemas dos parlamentares, mas sobretudo são os dilemas do seu, do meu, do nosso coração. E eu queria, à guisa de introdução, destacar 3 pontos antes de entrar na exposição. Primeiro, os desobedientes, os rebeldes, os que estão na contramão da orientação de Deus, certamente colherão um dia seus frutos amargos. Nem sempre Deus pune o transgressor no ato da sua transgressão. E alguns acham que, por terem escapado dos seus crimes quando os praticaram, poderão continuar nos seus crimes sem ser apanhados, ou pelas mãos da justiça humana, ou pelas mãos da justiça divina. O fato de Deus nem sempre sentenciar o pecador no ato do seu pecado, não significa, entretanto, dizer que essas pessoas escaparão, que elas não colherão os frutos da sua semeadura insensata. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. A nação está assodadamente pisando no acelerador rumo à corrupção, à violência, à injustiça, à maldade, achando que está tudo bem, achando que nada acontecerá com eles, achando que a mão de Deus não os apanhará e que o tribunal de Deus não os julgará. Mas enquanto eles estão concentrados em pecar, Deus está concentrado em trazer a Babilônia para ser o chicote da sua disciplina ao seu próprio povo. Segundo ponto de introdução: os líderes insensatos são maldição para a nação e não bênção para o povo. Irmãos amados, há uma estreita correlação, biblicamente e historicamente, entre a liderança e o povo.
A Bíblia já diz isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Sempre que se levantou um rei ímpio, mau, perverso, injusto em Israel ou em Judá, a nação sofreu as consequências. Nós não estamos falando mais de Israel, ou seja, não estamos falando mais das 10 tribos do norte. Essas 10 tribos já tiveram o seu destino lavrado. Em 722, lá no período de Ezequias, aqui em Judá, a Assíria levou as 10 tribos para o cativeiro. Nós estamos falando agora especificamente da nação de Judá, composta de 2 tribos, Benjamim e Judá. Estamos falando de Jerusalém e não de Samaria. Estamos falando daquela nação que alterna no governo homens piedosos e homens perversos. Porém, depois da morte de Josias, o último rei piedoso de Judá, a nação entrou numa descida vertiginosa para o abismo. Porque quando morre Josias, o seu filho Joacás governa, ele é muito mau. Depois governa Jeoaquim, foi muito mal. Depois governa Joaquim, foi muito mal. E depois governa Zedequias, e aí encerra o ciclo de Judá. A Babilônia toma a cidade de Jerusalém e leva o povo para uma amarga escravidão de 70 anos. Aqui está o ponto que eu gostaria que nós sempre parássemos para pensar. Quando um rei, quando um governante, seja ele rei, seja ele primeiro-ministro, seja ele presidente, ou num contexto mais próximo, seja ele um governador, ou mais próximo ainda, seja ele um prefeito, sempre que a liderança se afasta de Deus, se rebela contra Deus, aceita o mal, é instrumento do mal, coopera para que o mal prevaleça, a nação toda sofre os esbarros, o revés, as consequências dessa administração insensata, perversa e opressora. Terceiro ponto que eu levanto à guisa de introdução é que a soberania de Deus na história não é plenamente compreendida, mesmo pelos homens mais piedosos. É o caso de Abacuque. Porque Abacuque está em crise primeiramente com Deus. Porque ele vê a sua nação chafurdada na lama, assodadamente caminhando rumo ao desastre. A sociedade tornou-se um campo de guerra, onde o maior oprime o menor, onde a violência está nas ruas, onde as cortes, em vez de colocar as coisas em ordem, fazendo prevalecer a lei, para que o injusto não oprima o justo, o poderoso não oprima o fraco. As cortes estão de mãos dadas com a violência, estão compradas pelos poderosos. A lei é torcida, a justiça não é feita, e ele está em grande crise com Deus. Deus, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai intervir, o Senhor não vai botar o pé no freio enquanto a nação pisa no acelerador rumo ao desastre. Essa era a primeira crise. Mas a segunda crise é maior que a primeira. É que quando Deus responde a ele, Deus diz o seguinte: eu estou agindo sim. Eu estou preparando os caldeus. Estou preparando a Babilônia. Uma nação amarga e impiedosa. E essa nação virá. E essa nação vai tomar Jerusalém. E essa nação vai levar o povo para o cativeiro. E essa nação vai ser a vara da minha ira para disciplinar o meu povo. E ele entra mais em crise ainda. Porque ele não compreende, não entende como Deus pode usar alguém pior do que o seu próprio povo para disciplinar o seu povo. Às vezes, meus irmãos,
a soberania de Deus não se encaixa com a nossa teologia, ou pelo menos com a nossa visão. Como essas trevas não se encaixam com a luz que acaba de chegar. Às vezes nós entramos em crise também. Eu não sei se você, como eu, mas quem que aqui está angustiado com o que acontece com o Brasil? Será que sou eu sozinho ou tem mais alguém? Então Abacuque se levanta nesta manhã para ser o nosso professor. Seria apenas o instrumento de Deus, mas a voz é de Abacuque. Vamos à análise do texto. Primeiramente, os dramas existenciais de um profeta em crise. Abacuque é um profeta e é um intercessor. Antes de trazer a palavra de Deus para o povo, ele leva os dramas do povo a Deus. E eu chamo a sua atenção para um profeta que está em alarme por 3 razões. Primeiro, o drama de receber uma mensagem pesada da parte de Deus. Com a Bíblia aberta aí, vamos ao verso 1. Ponha na tela, filho, o verso 1, por favor. Vamos juntos? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença no hebraico, a palavra massá, significa literalmente peso, fardo, algo muito pesado, uma carga esmagadora, algo que achata. Ou seja, o que ele está recebendo não é pesquisa, não é investigação, não é análise humana, não, ele recebe. É Deus quem revela. É Deus quem abre as comportas do céu e diz: é isso que você vai pregar, é isso que você vai anunciar. E quando ele ouve o que Deus tem para falar, ele não pode entender outra coisa senão uma sentença pesada, que vem de Deus, à sua nação. Que nação? A nação do pacto, o povo da aliança. Então, preste bem atenção, ele não cria mensagem, ele não inventa mensagem, ele recebe a mensagem. E essa mensagem é tão pesada que o seu contemporâneo, Jeremias, por causa desta mensagem, foi preso. Essa sentença é tão pesada que por causa desse tipo de mensagem, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. E a sentença é tão pesada que aqueles que se levantam hoje ainda para entregá-la à nação, sofrem certamente as consequências, por serem taxados talvez de inimigos da pátria. O segundo drama que ele vive é o drama de não ter suas orações respondidas por Deus. Vamos ler o versículo 2, se possível ponha na tela para toda a igreja acompanhar comigo. Vamos juntos? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Então a oração de Abacuque foi feita, ou é fruto de uma reação à desolada situação do seu povo. Ele está gritando, e esse até quando é um grito de desespero. Jesus: Deus, eu estou falando, eu estou vendo, a coisa está acontecendo, está aí nos noticiários, as mídias sociais estão aí divulgando todo dia, toda hora. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa velada, não. A coisa vazou, a coisa está aí despejando em catadupas. As informações são terríveis, a realidade é pior ainda. O que está nos bastidores talvez ainda é mais terrível do que já está revelado. E o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai agir? O senhor não está ouvindo, não? O senhor não está vendo, não? E o que ele está vendo? Primeiramente, os justos
oprimidos. Olha o versículo 4 comigo. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que é que ele está vendo? Ele está vendo um povo assodado no pecado. Versículo 3, mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda, a litígio, o litígio se suscita. O que é que ele está vendo? Ele está vendo idolatria, o capítulo 2, versículo 18, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, é imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ele está vendo os pobres sendo oprimidos. E eu pergunto a vocês, nós estamos vendo a mesma coisa? Isso nos aflige. Porque há um grande risco, irmãos, eu não sei se vocês concordam, mas quando a situação é ruim, todo dia tem mais uma informação ruim, aí você acha que vai melhorar, outra informação ruim. Aí quando você pensa que vai dar uma melhorada, outra informação ruim. Chega um momento que é igual a história do sapo na chaleira de água quente. Vocês conhecem essa história? Você joga um sapo dentro de uma chaleira de água, está confortável. Aí você acende o fogo, vai esquentando um pouquinho mais, esquenta um pouquinho mais, daqui a pouquinho ele é cozido lá sem pular da chaleira. Chega uma hora que as informações não nos chocam mais. Chega uma hora em que a situação não mexe mais com a gente. Chega uma hora que você desliga o botão da sensibilidade humana e diz, você quer saber da coisa? Eu vou pensar só em mim. Pelo menos eu estou indo bem, eu estou sobrevivendo, que os outros se danem. Estou nem aí. A situação do profeta é que ele vê a situação do seu povo e ele está gritando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E as coisas não estão mudando. Segundo aspecto é que a oração de Abacuque foi oração de grande emergência. Você pode repetir comigo o versículo 2? Põe na tela, filho, para a gente voltar à leitura do verso 2. Vamos juntos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, será que eu sou mais interessado na justiça do que o Senhor? Será que eu sou mais sensível do que o Senhor? Será que eu estou numa situação mais avançada de cuidado da sociedade que o Senhor? O Senhor não está vendo não, o Senhor não está sentindo não. Por que Deus não age? Por que os ímpios prosperam? Por que os maus tentam a Deus e escapam? Por que o justo é oprimido e o injusto não é punido? O justo é que ainda sofre mais consequências. Esse homem está em crise com Deus. Parece que a forma de Deus agir não está batendo com a teologia que ele tem acerca da pessoa de Deus. Terceiro, a oração de Abacuque se esbarra no silêncio de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Sabe quando você grita? A única voz que você escuta é o eco do seu desespero. Aliás, esse é um tema recorrente na Bíblia e perturbador, o silêncio de Deus. Posso lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Esse foi o drama, por exemplo, de Jó. Lembram de Jó? Quando ele sofre 5 golpes na vida. A vida financeira, a saúde, os filhos, o casamento e as amizades.
E em virtude desse ataque frontal que o joga ao chão, ele faz a Deus 16 perguntas, por quê? E ele faz 34 queixas a Deus. E a resposta que ele tem diante do seu drama é o total silêncio de Deus. Esse é o drama de Davi, quando no Salmo 22, ele vai também erguer a sua voz. No versículo 2 diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Este é o drama da mulher Sírio-Fenícia, que vai clamando atrás de Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos tentam mandar essa mulher calar, ou mandam Jesus despedir a mulher, e ela continua clamando. O que é que você faz quando você ora e a resposta não chega? Você está doente e ora e a doença agrava. Você ora pela conversão do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, e a pessoa fica mais endurecida ainda. Você ora pelo Brasil, e aí tem uma nesga de esperança, no outro dia joga um jato d'água fria na chamazinha que estava levantando, e você entra em pânico outra vez. Até quando, Senhor? Até quando? Quarto, a oração de Abacuque se esbarra na demora de Deus. Porque o silêncio, ele é perturbador quando ele se estica. E você espera uma resposta e ela não vem. E você bota uma data para a coisa acontecer e não acontece. A demora. Ele está aflito, como um dia Marta ficou aflita porque Jesus não chegou. Diante de um veemente pedido dela: está enfermo aquele a quem amas e ele não chega. Talvez este é o seu, este é o meu, este é o nosso drama ainda hoje. Mas, terceiro ponto que eu quero levantar é que o drama de Abacuque é o drama de ver sua geração atolando-se no pântano da corrupção. Vamos voltar os nossos olhos para o verso 3. Põe na tela para nós lermos de novo, verso 3. Vamos juntos? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Irmãos, a Bíblia é tão incrível que se esse versículo fosse estampado na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, nos periódicos semanais ou nos telejornais mais vistos no Brasil, diríamos que nós estamos tirando uma radiografia do que está acontecendo hoje, aqui. E o profeta escreveu cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele está fazendo uma radiografia, um diagnóstico do que nós estamos vivendo hoje. É por isso que a Bíblia é tão atual. Ela escreve a história antes dela acontecer. Isso prova uma coisa, é que o homem é corrompido por natureza. Os estudiosos, os pensadores, os filósofos, acham que o problema da humanidade é falta de instrução, é falta de conhecimento. Então, dê instrução para o homem, seus problemas estarão resolvidos. Isso é um engano. Essa foi a tese do positivismo. Quem pode negar que nós somos uma geração de autoconhecimento? Temos boas universidades, temos gente culta,
Quem de nós pode duvidar que o poder legislativo, o executivo e judiciário, com as suas exceções, é claro, esses poderes são ocupados por homens cultos, passaram por boas universidades, granjearam um bom conhecimento. Eles são melhores por isso? São mais éticos por isso? Será que as pessoas só erram porque são ignorantes, analfabetas? Ou as pessoas que alcançaram o pináculo da vida estudantil são melhores moralmente, eticamente mais aprovadas? E aí você começa a perceber que a corrupção está instalada. Não é lá nos coitadinhos que não tiveram acesso à escola, os que ganham um salário mínimo, os que levantam 4 horas da madrugada para pegar 3 conduções para chegar no emprego. A corrupção não é promovida pelos boia-frias. Não, é por aqueles que estão no alto comando, os doutores mais afamados, os ricos mais bem articulados, os que não têm qualquer pejo de roubar dos velhinhos do INSS para ostentar aviões, carros de luxo. E o profeta está aqui com o seu coração apertado, ao olhar para a sua nação e diagnosticar essa violência, essa injustiça, essa opressão. Então, quero levar vocês ao segundo e último ponto desta mensagem, que é a radiografia de uma sociedade decadente, ainda dentro desses 4 versículos que lemos. Em primeiro lugar, uma sociedade decadente, ela é saturada de violência. Olha o verso 2 comigo de novo. Vamos ler juntos? Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Deixa eu fazer uma pergunta óbvia, do óbvio ululante. Tem violência na sociedade brasileira? Onde você afirma e fala do crime organizado. A sociedade está desorganizada, mas o crime está organizado. As leis estão frouxas para os maus. Talvez para o justo, o nó está mais apertado ainda. A sociedade está saturada de violência, não é só lá não, há 2.600 anos não. A sociedade está saturada de violência, é a hoje, é aqui. Hoje, gente, não tem nada mais insano, e vocês sabem disso, de você sair à rua e você ter medo do seu semelhante. Quem sai hoje andando pelas ruas de São Paulo assim, tranquilo, com dinheiro no bolso, telefone celular, tranquilo, dá um passeio, 11 horas da noite. Você faz isso? Você tem segurança? Não é loucura esse negócio? O homem tornou-se o lobo do próprio homem. A violência está nas ruas. Mas a violência não está só nas ruas, não. A violência está nos palácios. A violência está nas cortes. A violência está nos tribunais. A violência está nos mercados. A violência está nos meios de comunicação de massa. A violência está nas mídias sociais. Nós vivemos esse ambiente terrível dos cartéis do crime, do narcotráfico. Onde os institutos de violência enfiaram os seus tentáculos em todos os setores da sociedade.
onde os coitados, os velhinhos, dentre os quais me incluo, estão sendo saqueados, roubados, por aqueles que deveriam protegê-los. E você vê as CPIs sendo destampadas e algumas pessoas sendo blindadas. Esse aqui não pode ir, esse aqui não pode ir, esse aqui não pode ir. E onde você vê pessoas multibilionárias tirando o pão da boca do faminto para ostentar o seu luxo. O grande problema é que o profeta Abacuque está vendo essa cena. E ele está vendo essa cena com uma pergunta que o aflige demais. E eu não sei se aflige a você, a mim aflige. E a pergunta dele é: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. E de repente, quando você vê abrir uma portinha de esperança, no outro dia está fechada. Porque aquela frechinha que se abriu era mais um jogo, era mais um artifício para tirar o oxigênio da esperança do povo. E é isso que ele está vivendo. Segundo lugar, uma sociedade decadente, ela é dominada pela iniquidade e não pela virtude. Vamos ler de novo o verso 3, por favor, ponha na tela. Verso 3. Toda a igreja comigo. Por que me mostras a iniquidade? Me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Veja você que o problema do profeta não era apenas ver a presença do mal, mas a procedência dele. De onde estava vindo o mal? Que o aflige, que o incomoda. O mal que ele está vendo não é da Babilônia, não é nem da Síria. De onde está vindo o mal que está afligindo a ele? Da sua própria nação, do seu próprio povo. Vinha do povo de Deus. O mal vinha de dentro e não de fora. Talvez aqui, irmãos, nós precisamos tomar um choque ético. Porque, ao mesmo tempo que às vezes se condena o erro de fora, se faz complacência com o erro de dentro. Às vezes a gente fica chocado com os roubos bilionários, mas na hora de fazer justiça com centavos, com troco de padaria, você deixa passar. E às vezes você até pratica. Notem vocês que Jerusalém não está caindo nas mãos da Babilônia, porque a Babilônia é tão poderosa e Jerusalém é tão pequena. Quando você lê o profeta Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2, não é o poder da Babilônia que é a causa da queda de Jerusalém. É Deus quem entrega Jerusalém à Babilônia. Os vasos do templo não foram saqueados pela Babilônia porque a Babilônia é tão poderosa. Deus está disciplinando o seu povo, entregando os vasos do templo à Babilônia. Ou seja, Deus nem sempre acerta as contas com o pecador no ato do seu pecado. Mas de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, pense comigo, por exemplo, na questão do Império Romano. Você tem, na linguagem de Daniel, capítulo 2, aquela grande figura que Nabucodonosor sonha, a cabeça de ouros,
peito e os braços de prata, o quadril de bronze, e as pernas e os pés de ferro, e os dedos de ferro e barro, e que uma pedra não lavrada por mãos bate nos pés dessa estátua, e toda ela vira pó, e essa pedra cresce e alcança o mundo todo. Daniel 2 é uma profecia do que haveria na história da humanidade dos grandes impérios. Primeiro, cabeça de ouro, a Babilônia. Peitoral com os braços de prata, o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze, o Império Greco-Macedônio. As pernas de ferro e os pés de ferro e barro, o Império Romano. Agora notem, que o Império Romano tem ferro e tem barro. E porque tem barro, ele é frágil, ele é vulnerável. E os historiadores afirmam isso, que o Império Romano, e não obstante o seu grande poder, ele estava podre por dentro. Podre por dentro. Por isso ele caiu na mão dos bárbaros. O que está acontecendo com Judá? O que está acontecendo com Jerusalém? É o povo de Deus, é o povo da aliança, mas se corrompeu por dentro. Em vez de ser luz para as nações, eles assimilaram os pecados das nações e se corrompeu. E porque se corrompeu, o pecado é o próprio dos povos, Deus vai entregar o seu próprio povo nas mãos da Babilônia, dos caldeus. E é isso que alarma o profeta, porque tem crise com Deus e com os homens. Primeira crise dele: meu Deus, o meu povo está pecando, a situação está terrível, eles estão assodadamente pisando no acelerador, rumo ao desastre, o Senhor não vai fazer nada. E quando Deus resolve fazer, a crise dele aumenta. Porque Deus responde para ele o seguinte: eu estou fazendo sim. Enquanto o meu povo está cuidadosamente pensando em fazer mal e mais mal ainda, eu estou trazendo um povo para discipliná-lo. Só que a Babilônia é pior do que Israel, pior do que Judá. Terceiro ponto: uma sociedade decadente, ela é marcada pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos. Volte a ler comigo o versículo 3, por favor. Põe na tela, vamos juntos. Todos: por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Então vamos entender o que significa isso. Opressão. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? O que é opressão? O que você entende quando alguém oprime outra pessoa? Opressão é o domínio do forte sobre o fraco. É fruto do sistema corrompido de roubar do que pouco tem por aquele que mais tem. Qualquer semelhança com o roubo do INSS é mera coincidência. Quem roubaram os velhinhos? Alguém roubou os velhinhos para poder comer, estava passando fome, dizia: eu preciso comer também, então eu vou tirar um pouquinho daquele que tem para eu sobreviver. É isso que aconteceu? Para comprar carros de luxo? Para comprar jardins de luxo? Para comprar mansões de luxo? Para juntar dinheiro em paraísos fiscais? Opressão. Agora, ainda que a opressão fique sem a justiça dos homens, não ficará certamente sem a justiça divina. Ainda que os opressores não cheguem às barras dos tribunais dos homens, hão de estar diante do tribunal justo de Deus.
É isso que o profeta Abacuque está levantando aqui. Quarto lugar. Uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. Versículo 3 ainda. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Grife essa expressão, destruição. Eu pergunto a vocês, que tipo de destruição nós estamos vendo, não só lá na sociedade de Judá, mas na sociedade brasileira, ou nas sociedades das nações do mundo? Que tipo de destruição? Destruição de valores. Destruição de marcos absolutos. Destruição de quê? Da família. De princípios. Irmãos, a sociedade hoje não tolera absolutos. Não tolera a verdade absoluta. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade rendida à ditadura do relativismo. Me permita aqui uma análise. Aníbal Pereira Reis. Quem já ouviu falar em Aníbal Pereira Reis? Pouca gente. Aníbal Pereira Reis foi um padre convertido a Cristo. Talvez um dos maiores apologetas que o Brasil já conheceu. E este homem afirma uma coisa para mim interessantíssima. Nós ficamos muito chocados com as consequências do pecado, mas não ficamos chocados com as causas. Por exemplo, ficamos chocados hoje com milhões de bebês que morrem no ventre da mãe, ou melhor, que são assassinados no ventre da mãe. Mas não ficamos chocados com a ideologia que está por trás disso. Existem pensadores que estão lá no ar-condicionado, engendrando ideias que, postas em ação, vão trazer desastres para a sociedade. Por exemplo, quando Adolf Hitler defende a tese da superioridade da raça ariana, ele está abrindo um precedente, então, para sacrificar 6 milhões de judeus. A uma raça que ele considerava sub-humana. Então, a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba de hidrogênio, não é a bomba atômica. A bomba mais poderosa do mundo é a bomba I. É a bomba das ideias. Porque as ideias é que põem em movimento as ações. E as ações mais malignas, tantas vezes. Uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. E às vezes a destruição não é apenas o ato de tirar a vida, ou de oprimir, ou de roubar, é quem está concebendo essas ideias. São os articuladores, que estão vestidos de terno Armani e gravata de seda, que são aplaudidos como heróis, que pondo em movimento as suas ideias, levam à destruição lá na ponta, lá na ponta. É por isso que nós temos que nos acautelar com as ideologias. Porque elas desembocam em ações, às vezes, perversas. Quinto ponto. Uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados. Versículo 3, está escrito assim: pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas. O que é contenda?
confusão, briga. É uma sociedade não pacificada. É uma sociedade que vive com a corda esticada. É uma sociedade onde você olha o outro como lobo. O homem é o lobo do próprio homem. Onde você anda pelas ruas de São Paulo, nas outras cidades do Brasil e do mundo, e você fica olhando para trás, olha para trás, do lado, você está desconfiado. Você tem medo. Onde você sai de uma agência bancária, onde você vai pagar um boleto e sai com medo. Contendas entre pessoas. E o texto ainda prossegue, e o litígio se suscita. Litígio, briga, facção, grupos. Essa é a sociedade de Judá. E Judá, sabe quem é? É o povo de Deus. Numa linguagem nossa, a igreja. É terrível, meus irmãos, quando aqueles que deveriam ser luz para as nações copiam o mundo, imitam o mundo e são condenados com o mundo. Essa era a situação que Abacuque vivia naquele tempo. Sexto ponto. Uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece. Verso 4, parte A. Por esta causa a lei se afrouxa. Como assim a lei se afrouxa? A lei é lei. A lei não tem contornos. A lei não pode ser dura com um e complacente com o outro. A lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. É por isso que você vai ver lá em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal, um emblema da justiça. E qual é? É uma mulher. Como assim? Vendada. Com o que nas mãos? Uma balança. E o que significa aquela mulher vendada com a balança nas mãos? O que é que ele quer passar? Que lição é que ele quer transmitir? É que a justiça não julga pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Ah, é fulano, pesa a mão. Ah, é o Betano, não, aí se alivia. Não, justiça, a lei é lei. A lei não pode afrouxar para um e apertar para outro. Por que a balança? Porque tem que existir justiça. Não pode criminalizar tudo desse e inocentar tudo daquele. A justiça tem que cumprir a lei, não torcer a lei, não afrouxar a lei. Agora, que lei é essa aqui? De que lei ele está falando? Claro que ele não está falando da Torá, da lei de Deus. A lei de Deus não afrouxa não. Eita, Deus não se corrompe não. Não tem propina no tribunal de Deus não. Não se suborna o reto juiz não. A lei de Deus é clara, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocentará o culpado. Essa é a lei da Torá. Mas a lei dos homens, às vezes é frouxa demais com uns e aperta o nó demais para outros. Porque depende do nome que está na capa do processo. Vocês não acham que Abacuque está nas ruas? Que ele deveria fazer uma visitinha nos nossos parlamentos, nas nossas cortes, nas decisões? Quando eu fico olhando o cenário brasileiro, tão doloroso, eu não sei quanto a vocês, se isso aflige, porque às vezes a pessoa desliga também o botão da sensibilidade, né, para viver. De vez em quando eu estou lá em casa, e eu me pego olhando as notícias, a minha esposa chega e me dá uma bronca. Eu falei, para de ver isso.
Eu sei que ela está dizendo para mim, está certo. Para de ver isso. Chega. Às vezes a bronca é desse jeito mesmo. Só acontece lá em casa. Os maridos aqui nunca enfrentam isso, com certeza. Mas tem hora que dá angústia. Você pega, por exemplo, a questão lá, que circulou o Brasil aí em tempos idos, Lava Jato. Pessoas vieram a público, não, eu roubei mesmo. E foram milhões, e milhões. E devolveram. Devolveram. Está quase todo mundo hoje sem nenhum problema mais. A lei se afrouxa. A justiça não é feita. E passa uma grande mensagem. O crime compensa. Essa era a sociedade de Judá. Não estou falando do Brasil não, gente. Estou falando de Judá. Tá? 7º lugar. Uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente e corrompido. Versículo 4. Põe na tela para lermos, por favor. Vamos juntos? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. A justiça nunca se manifesta. Isso é doloroso demais, não é não? A justiça nunca se manifesta. O que você espera da justiça? Que ela seja feita. A sociedade, ela é composta de tal maneira que se o fulano oprime o Beltrano pode reclamar a justiça e esperar que os seus direitos violados sejam devolvidos a ele. Esse é o papel da justiça. Mas o texto está nos informando que a justiça nunca se manifesta. Porque nesse caso de Judá, a justiça tinha lado. Ela tinha lado e não era o lado certo. Era para favorecer o perverso. Era para cercar, entrincheirar, encurralar o justo. Oitavo lugar. Uma sociedade decadente é onde se vê uma inversão total de valores. Versículo 4 diz assim: porque o perverso cerca o justo. Você já pensou nisso? O perverso cerca o justo está encurralado. Não havia a quem recorrer. Se ele pleiteasse sua causa diante dos juízes e tribunais de Jerusalém, a causa dele não era julgada com justiça, a lei era desprezada, o processo era fraudulento, movido por juízes comprados a dinheiro pelos poderosos. Portanto, dentro do nosso aparelhamento de Estado, você tem 3 poderes, desde Montesquieu, isso é assim: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Se espera que esses 3 poderes sejam interdependentes, cada um cumpra a sua função e o seu papel, sem interferência um na vida do outro. Agora, o poder que precisa ser o grande moderador, para que não haja excessos daqui, nem excessos de lá, é o poder judiciário. Ele põe os pingos nos is. Agora, quando esse poder, por razões muitas e às vezes não reveladas, se corrompe, passa a ter lado,
afrouxa a lei para um, aperta demais para o outro, então esvazia-se o povo do oxigênio da esperança. É o caos, é a crise que se instala. Esse é o drama do profeta Abacuque. Essa era a realidade de Jerusalém, essa era a situação da nação de Judá. Mas eu termino com o último ponto. Uma sociedade decadente é onde os tribunais estão mancomunados com os criminosos para roubar o direito dos justos. Veja como termina o versículo 4. A justiça é torcida. A justiça é torcida. Portanto, a justiça não é mais justiça. A justiça recebe um outro nome: injustiça. Porque a lei se afrouxou para uns, apertou demais para os outros. E as decisões dos tribunais eram contrárias à lei, pois os juízes estavam de mãos dadas com os poderosos para oprimir os fracos. Esse foi o pecado, meus irmãos, que colapsou o reino do norte, as 10 tribos do norte, Israel, e este foi o pecado que colapsou o reino do sul, Judá, Jerusalém. Concluo com 3 aplicações muito breves. Primeiro, não fique indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que você vive. Às vezes a gente tenta blindar a gente mesmo. Eu não vou ver mais nada. Eu não vou assistir mais nada. Eu já não consigo mais ver os jornais televisivos. Eu já não consigo mais ver, então, as mídias sociais. Eu não quero ver mais nada, porque eu não quero mais sofrer. Eu vou me isolar, eu vou virar um avestruz que vou enfiar a cabeça na areia. Vou achar que está tudo bem. Às vezes a gente é tentado a fazer isso. Mas cuidado para você não ficar insensível, impassivo, diante daquilo que está ocorrendo diante dos seus olhos na sociedade onde você está estabelecido. Esse é o primeiro alerta de Deus. Segundo alerta: leve os problemas da sua nação a Deus em oração. Foi o que Abacuque fez. Ele é um profeta de Deus, ele é um patriota. Ele ama a sua nação. Ele está incomodado com os pecados da sua nação. E ele não é um ativista político. Ele nem é um ativista social. Ele não anda com cartazes na rua, abaixa a Babilônia. Não. Ele é um intercessor. Ele é um profeta. Ele é um homem de Deus. Ele sabe que há momentos em que a nação está tão corrompida que ela não tem a solução para ela mesma. Precisa buscar do alto, precisa buscar de Deus. E é isso que esse profeta faz. Ele coloca a sua nação diante de Deus em oração. Terceiro e último ponto da minha aplicação: nunca perca a confiança. Nunca perca a confiança que Deus está do lado da justiça, mesmo quando a iniquidade parece prevalecer. Tem hora que o silêncio de Deus e a demora de Deus não significa que ele já desligou, já perdeu o interesse, que ele nunca mais vai agir. Deus sempre estará do lado da justiça. E mais, entenda que Deus ouve suas orações, mesmo quando ele demora em respondê-las, ou até parece que está indeferindo-as. Creia que Deus responde a sua oração. O povo de Deus é um povo intercessor. E o povo de Deus nunca perde a esperança. Porque quando os recursos humanos acabam, os de Deus estão ainda total e plenamente disponíveis. Que Deus renove a nossa esperança nesta manhã. Há esperança para nós. E ela não está nos homens. Ela está em Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Ó Deus amado, nós te rendemos graças, porque a tua palavra é viva, atual e poderosa. Tu escreves a história antes mesmo dela acontecer. Às vezes, como Abacuque, ficamos também aflitos, até em crise, diante do cenário sombrio que olhamos e vemos na nação brasileira. Como Abacuque estava em crise quando olhava o cenário da nação de Judá. Às vezes, o que vemos é o mal prevalecer. É a injustiça erguer sua fronte cavernosa. Mas Deus, nós cremos que Tu és soberano. Nós cremos que Tu és o Deus que faz a justiça prevalecer. Porque Tu és o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, o Deus que exalta, o Deus que humilha, o Deus que põe no trono, o Deus que tira do trono. O Deus que governa o universo, as nações, a igreja, a nossa vida. Então Deus, nesta manhã, renova a esperança no nosso coração. A confiança de que não importa a circunstância, Tu estás no trono e tem as rédeas da história em Tuas mãos. Ó Deus, nós clamamos pela nação brasileira. Nós clamamos pela Tua manifestação neste país. Tenha misericórdia de nós. Assiste-nos e socorre-nos. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.